Pensei que a turma não vinha. Pensei que vocês iam ficar em casa. Não aguenta mais, né? Não aguenta mais. Assim, hoje é sala vazia. É nada, ainda bem. Mas não vai a nada.
Bom dia, pessoal. Primeiro, eu queria pedir desculpas, porque eu vou ficar aqui na frente do computador. Eu não costumo fazer isso, tá? Nós vivemos um tempo excepcional, então, para tempos excepcionais, situações excepcionais, certo? Nem costumo também ficar lendo o slide. Então, eu gosto de dar aula de face a face, né? Olhando nos olhos de vocês. Mas é como eu digo, medidas extremas, problemas extremos exigem medidas extremas. É o que nós estamos fazendo hoje, tá? Então, geralmente, eu dou essa aula sem olhar para a slide, simplesmente eu mando para vocês e tal. E a gente conjectura a partir de. Mas, vocês estão vendo aqui que nós vamos falar da oitava diretriz brasileira de hipertensão arterial. Vamos dizer que nós vamos falar sobre hipertensão arterial. Então, a oitava diretriz, ela saiu agora, está quentinha, saiu do forno que nem pãozinho na padaria, né? Ela foi publicada aqui dia 22 de novembro de 2020. A última diretriz, a sétima diretriz, foi lá em 2016. Quando fazendo uma revisão da diretriz brasileira de hipertensão arterial, houve poucas mudanças, algumas coisinhas que eu vou dizer aqui, mas detalhes. Tá? Que nem Roberto Carlos diz, né? Detalhes tão pequenos e não coisas poucas. Coisas poucas. Tá? São detalhes pequenos, mas que a gente deve saber para otimizar o nosso conhecimento. Gostaria de saber do pessoal de casa aí, está me ouvindo bem? Se alguém pudesse manifestar, pode falar. Ok, Bianca? Bem aí, a turma? Em casa? Tá tudo bem, sim. professor. Ok. Então, antes de começar a falar sobre o caso, né? Sobre hipertensão arterial, que é o tema de hoje, vamos aqui olhar o caso disparador, olhando para a história, o que exige alguma atenção. No caso disparador, o que não chama a nossa atenção é ele ter 42 anos, essa pessoa do sexo masculino. Mas o fato desse paciente ser do sexo masculino, pasmem, ele já é um fator de risco. Então, se você pegar a Sociedade Brasileira de Cardiologia, desde a sua primeira diretriz até a oitava, nós temos o sexo masculino como fator de risco. Sexo feminino, não. Então, independente da idade, você nasceu homem, você é um fator de risco para a morte precoce. Quem aposenta por último? O homem, né? Não quer dizer que o nosso INSS está errado. Você aposentar primeiro o homem, depois a mulher, porque ela morre por último. Essa é a realidade. Mesmo porque nós somos fator de risco. Pode ver que quando você olha na tabela de risco, o homem ele começa a ter mais risco quando um parente seu de primeiro grau, ou mesmo um irmão, ele passa a ter uma doença coronária, uma aterosclerótica abaixo dos seus 55 anos. Então, isso aí já é um fator de risco precoce para a doença aterosclerótica prematura. Certo? Então, dentro desse caso que nós vimos e abordamos aí em relação à dor torácica, falamos sobre síndrome coronariana, esse é um fator que chama atenção. Tá? Descer um pouquinho mais, não entrando diretamente no assunto da dor. Por que eu estou falando isso? Por que eu estou chamando a atenção para fator de risco? Porque quando a gente vai definir hipertensão arterial,
a gente define hipertensão arterial como uma situação caracterizada por uma clínica de multifatores. Então, a causa que leva o paciente a ser hipertenso é multifatorial. E nós temos eles falam assim, e que faz com que você tenha uma pressão arterial acima de 140/90, em nível sustentado e elevado. Então, se eu tenho multifatores clínicos que me levam a ter hipertensão arterial, esses multifatores vão alterar do ponto de vista funcional e estrutural as estruturas que por elas são irrigadas. Vou dizer aqui quais são: cérebro, coração, rins, periferia. E aí, então, pode levar você a uma lesão fatal ou não fatal. Tipo, infarto agudo do miocárdio, acidente vascular cerebral, doença renal crônica, doença arterial periférica. Certo? Então, na verdade, do ponto de vista de definição, é exatamente isso. Então, eu tenho que achar na história clínica do paciente multifatores ou fatores de risco que podem levar ele além do fato de ele ser hipertenso. Então, como é que eu vou ensinar vocês a estratificar risco? Através de uma tabela. Então, claro, existe uma tabela que a gente chama de estratificação global de risco cardiovascular. E num segmento, um follow-up de mais ou menos 10 anos, o paciente vai desenvolver uma doença fatal ou não fatal por infarto ou acidente vascular cerebral. Certo? Então, nós vamos ver essa tabela de estratificação de risco. Isso aí nos faz aprender como tratar o nosso paciente. Vou lembrar vocês que hipertensão arterial é muito comum, né, gente? Então, eu estou falando aqui para não ficar me vendo slide, né? Então, eu querendo associar, fazer um link da história, e aqui eu vou falar. Depois eu vou passando slide devagarinho, fica chato ver slide. Não é mesmo? Então, eu vou linkando o que nós estamos aqui, eu vou lembrando as coisas, eu vou passando para vocês, do ponto de vista de definição, classificação e tudo mais. Então, o que quer dizer isso? Quer dizer que quando você identifica na história fatores de risco, isso vai ter um peso em relação à pressão do paciente que você vai verificar durante o exame físico. Então, O outro daqui eu também, pessoal. Para essa história clínica, mais detalhadamente, veja, o paciente, segundo ele, aqui nas antecedências pessoais dele, ele tomava um medicamento e a pressão dele sempre 12/8, segundo relatos de antecedentes mórbidos pessoais aqui. Mas olha só nos hábitos e vícios do paciente. Ele é tabagista. Lembra que eu falei para vocês que o tabagismo é um fator de risco? E aqui, talvez, o fator de risco mais importante para a formação da aterosclerose. Ela mata por dia, nós estamos falando aí de coronavírus, matar 1000 por dia, né? Metade disso mata por dia o paciente que fuma. Por dia. Pelo menos 500 pacientes morrem por dia em função de cigarro. Então, veja tanta gente que está morrendo, né? Não só por coronavírus, mas por outras doenças, inclusive o uso do tabaco. Então, esse é um outro fator de risco. Então, nós identificamos nele aqui, nessa história, já um fator de risco, que é o fato do paciente ser do sexo masculino e agora o fato de ser tabagista é outro fator de risco que vai estar numa tabela de fator de risco adicional mais importante para os casos de pacientes com hipertensão arterial. Veja, eu estou falando na história clínica que nessa tabela vai estar incluído esses dois fatores de risco. E não foi colocado aqui de propósito. Já estava na clínica do paciente. Tá? Dos antecedentes familiares dele, o que mais que vai nos ajudar? Deixa eu ver se eu tenho alguma coisa aqui. Então, não, tem mais coisa aqui, ó. Eu passei batido. Olha só. Seus exames de rotina mostram elevação do colesterol e triglicéridos, ou seja, além disso, ele tem mais um terceiro fator de risco, que é de ser dislipidêmico misto. Ou seja,
Ele tem tanto colesterol como triglicéridos, o que eleva o risco desse paciente ter uma lesão de órgão-alvo e uma doença clínica manifesta, por exemplo, acidente vascular, infarto agudo do miocárdio, doença renal crônica, etc. e tal. Então, quanto mais fator de risco eu adiciono na minha história clínica, se eu, por acaso, for um paciente hipertenso, maior o meu risco. E aí nós vamos falar de risco baixo, risco médio e risco alto. Tá? Então, a partir dos fatores de risco, eu consigo dar como intensidade de risco do paciente em relação à hipertensão arterial. Às vezes, até mesmo sem o paciente ser hipertenso, se eu tiver muitos fatores de risco, posso ter um risco alto desse paciente ter um infarto agudo miocárdio fatal ou não fatal, independente da hipertensão dele. Tá? Vocês vão ver também que na análise dos fatores de risco, tem fator de risco que só por ele só ser aquela coisa, ou ter aquele problema, ele já é um risco alto. Então, nós vamos trabalhar isso na estratificação de risco. Vocês vão ver como é importante a gente saber desses detalhes. Os antecedentes familiares dele. Tá, isso era obeso. Não. Pai, né? O pai, vai. Pai não tem nada a ver. Pai ser obeso ou não. Mas pode ser que influencie o filho ser obeso também, né? O pai come, o filho vai comer também. Gosta de comer também. Geralmente o pai gosta de churrasco, o filho está do lado. Não é? Então pode ser que sim. Mas olha só, tinha lá hipertensão arterial. O que eu quero dizer com isso? Já que o pai tinha hipertensão arterial, nós sabemos que as pessoas acima dos 30 e abaixo dos 50 têm uma ligação genética, pelo menos de 50% de transferir essa informação genética para o filho. Pelo menos 50%. Então, quando você olha para uma história clínica e vê o paciente, que esse paciente ele tem 42 anos de idade, ele tem uma bagagem de informação genética vindo do pai, que era hipertenso. Não é isso? Está falando aqui? O pai morreu, né? Com acidente automobilístico. Porém, ele tratava de hipertensão e dislipidemia. E essa dislipidemia também pode ser familiar, geneticamente determinada. Ele com carga hereditária. Sua mãe vive aos 60, não usa nenhum medicamento, mas já fez tratamento de câncer e tal, mastectomia. Beleza. Tá. Vamos mais à frente aqui da história. Tem uma vida boa, tal. De dia acordar às 5 e dormir às 7. Quer dizer, esse paciente é um paciente que trabalha bastante. Tem um outro fator de risco chamado estresse. Se bem que o estresse ele não entra na tabela de fator de risco, mais importante, mas é um fator de risco. O fato dele só tomar cafezinho também, dependendo da quantidade de cafezinho. Vamos dizer que você toma mais de 9 cafezinhos por dia, né? Entrando em detalhes aqui. Se você toma mais de 9 cafezinhos por dia, provavelmente você vai ser hipertenso porque você toma muito cafezinho. Então, o café ele pode ser benéfico para baixar a pressão, mas em exagero, ele é maléfico. Existe, se você pegar a diretriz brasileira de hipertensão, a 7ª, 8ª, a 6ª, vai falar sobre o café. E o café ele é benéfico para baixar a pressão arterial, desde que você não consuma acima de 9 xícaras por dia. Que é bastante, hein? Estou falando xicrinha, né? Não estou falando copão, não. Eu falo aí, ó, xicrinha de café para mim é um copo. Aí não dá. Aí um copo é um copo, certo? Aí toma de manhã e pronto. Então, isso é interessante. Você chegando lá no exame físico, o que a gente se depara? Depara com um paciente com pressão arterial de 166 por 102 milímetros de mercúrio.
Na tabela de risco, quando eu te mostrar a classificação da classificação de hipertensão arterial, vocês vão perceber que esse número de 166 sistólica se encaixa no estágio 2 de hipertensão arterial. Estágio 2, que sozinho, dentro da estratificação de risco global, de risco cardiovascular, ele sozinho já é um risco moderado, o que tem interesse do ponto de vista de alcançar, para a gente alcançar a meta de pressão para ele. Qual é a meta de pressão? Qual a pergunta que eu faço? Diante desses pacientes aqui, desse paciente aqui, com essa pressão arterial sistólica de 166, se você olhar para a pressão diastólica, ele também é moderado. Então, quer dizer, que é um paciente de risco moderado do ponto de vista de hipertensão. Mas se eu associar a essa pressão arterial, tanto faz para a sistólica como a diastólica, um fator de risco, ele já passa a ser um risco alto. Olha só o que eu estou dizendo. Portanto, independente dele ser tabagista, independente dele ser dislipidêmico, que é o caso, né? Independente dele ser quase um obeso, ele aqui é um pré-obeso, tá? A 0,4 disso aí, certo ou não? A 0,4. Ele é do sexo masculino. Portanto, um paciente com estágio moderado do sexo masculino, ele já é um alto risco. Mas o que é isso, doutor? O que quer dizer isso? Quer dizer que se eu sou de alto risco, eu estou dizendo para você, em última análise, que você corre um risco de pelo menos 20% em 10 anos de sofrer exatamente um infarto agudo fatal ou não fatal, um acidente vascular cerebral, uma doença arterial periférica, etc. e tal, ou até mesmo uma doença renal crônica. Certo ou não? Essa é a informação importante. Então, vocês vão ver que lá na tabela, depois tem uma tabela bem legal e específica. Por que eu estou dizendo isso, gente? Porque a partir dessa história clínica, eu consegui já traçar o risco do meu paciente, já ser a meta até de pressão que ele tem que alcançar, nesse caso aqui. Vocês vão entender lá. Se eu fosse fazer uma prova através dessa história clínica, eu já sabia que meu paciente tinha que tem que tomar medicamento e eu tenho que ter uma meta de pressão para ele menor que 130 por 80. A meta para esse paciente é isso, porque ele é de risco alto. Ah, doutor, o senhor vai dar essas informações para nós numa tabela? Claro, vocês vão ter, vou passar daqui a pouco. Mas eu já consegui identificar, através da história clínica, quem é o paciente. E é isso que você vai fazer no seu consultório através disso aqui. Você tendo um caso clínico na tua frente, você vai ter todas as medidas. A partir dali, você já sabe a receita que você vai dar para o paciente, toda a orientação dietética que ele vai precisar fazer. Tá vendo? Entendeu? Dieta hipossódica, com baixo hipercalêmica, hipossódica, com muito exercício físico, e aí nós vamos trabalhar cada fator de risco desse daqui a pouco. Tá bom? Isso para a gente abordar, lógico, o caso disparador para vocês, né? Então, do ponto de vista de hipertensão, para estar resolvido o caso clínico do paciente, eu não precisava nem vir para frente. Veja, e na hipótese diagnóstica nós nem colocamos como hipertensão, mas ele é um hipertenso, ok? Sem dúvida nenhuma. É claro que o caso clínico nos arremete a um infarto agudo do miocárdio, se você for lá ver mais para frente. O paciente infartou. E veja só que interessantíssimo. Quando a gente olha por esse caso, que é riquíssimo, né? A hipertensão arterial, quando você pega um caso de infarto, por exemplo, lá no seu pronto-socorro, quando você está trabalhando, está associado a 69% dos casos do paciente com hipertensão arterial. 69% dos casos que infartou tem hipertensão arterial. Veja o quanto isso é relevante. Certo ou não? Muito relevante. Então, quer dizer que a hipertensão arterial nós temos que trabalhar? Claro. Por exemplo, no seu consultório, dia que você for trabalhar, não digo nem no consultório, porque eu trabalho hoje mais no consultório, mas vou dizer vocês que vão para o pronto-socorro, que ainda não vão ter o seu consultóriozinho lá.
Gente, isso não tomar com hipertenso. Eu vou falar no arroz com feijão do dia a dia, tem tudo, mas tem que estar arroz e feijão. É o arroz e feijão. É o que você vai trabalhar, hipertensão arterial, você vai trabalhar com isso. E a partir desses dados que a gente vai passar para vocês, claro que vocês vão maturar isso durante a vida de vocês, quinto termo, sexto termo, certo? Isso aí vai ser uma coisa que vai estar na cabeça de vocês já. Então, vão sair já trabalhados para poder atender o seu doente. Né? A gente vai jogando na cestinha de vocês informações novas e isso, o seu neurônio vai captando aquilo, daqui a pouco vocês estão sabendo trabalhar certinho. Tá? Não é fácil. Eu sei que medicina é um processo de aprendizagem, ninguém quer de vocês aqui sair sabendo tudo sobre hipertensão arterial. Eu não sei sobre hipertensão arterial. Se perguntar para mim, doutor, você sabe toda a diretriz, delineadamente, vírgula por vírgula? Não, mas eu sei o mais importante. Eu sei o mais importante. Tá? É o que vocês devem saber para poder tratar bem o seu doente. Então, do ponto de vista da história clínica, é isso. Mas agora eu vou entrar na especificidade da nossa aula. Vamos lá. Então, o que eu disse para vocês, né? A definição é isso. Eu disse para vocês lá, está aqui no diapositivo. Caracteriza o quê? Condição clínica multifatorial, né? Em que você tem elevação sustentada e elevada da pressão acima de 140 por 90, certo? Então, que vai gerar alterações aí funcionais estruturais dos órgãos-alvo lá por ele irrigados, e que, em última análise, é o quê? É o vaso do cérebro, são os vasos do coração, são as estruturas musculares do coração, são os vasos do rim, as estruturas dos vasos do rim e os vasos do sistema todo. Porque nós sabemos, lembra na patogênese do infarto que nós mostramos para vocês, do síndrome coronariana aguda, que a hipertensão ela tem uma ação importantíssima na formação da placa, porque ela vai fazer o quê? Ela vai aumentar a pressão hidrostática endotelial e favorecer a entrada de quê? LDL colesterol dentro da placa. Lembra disso que eu falei? Para o paciente. Então, se nós estamos falando que hipertensão arterial tá, nos pacientes infartados está associado a 69% desses pacientes que chegam infartados, então quer dizer que a patogênese tem razão. Porque para você formar uma placa, você precisa ser hipertenso na maioria dos casos. Não digo em todos, mas na maioria. Certo? Por quê? Porque eu faço uma pressão hidrostática endotelial, aumenta a entrada, a migração de LDL colesterol para dentro da íntima do vaso, e ali eu formo aquele corpo estrioso, aquela gordura que fica dentro daquela capa, né? E o paciente, ao longo do tempo, forma uma capa muito grande, acaba fazendo uma ruptura e um infarto agudo do miocárdio ao longo do tempo. Vai depender também da estrutura da capa. Então, lembra que naqueles fatores de risco que nós falamos sobre a patogênese da formação da placa, nós temos hipertensão, tabagismo, dislipidemia, principalmente a custo de LDL colesterol. Certo ou não? Foi? E diabetes. E aí, quando eu falo de diabetes, eu falo de risco muito aumentado. Se a hipertensão arterial está associada a um risco grande, pelo menos 2 vezes mais risco do paciente ter uma doença cardiovascular, se você pega e multiplica por 10 o diabetes. Então, essa informação nova de diabetes para nós é muito importante. E olha só o que eu vou dizer sobre diabetes. Sem correr aqui o slide, porque ler slide é terrível. Mas vocês vão ter isso aqui na disposição de vocês, tá? Diabetes, na tabela de risco, o peso dela é assim.
E não interessa se eu sou hipertenso ou não, mas se eu sou diabético, eu sou de risco alto. Alto para quê? Para desenvolver uma doença cardiovascular que pode me levar à morte. Qual é a doença cardiovascular que pode me levar à morte? Infarto, acidente vascular cerebral. Certo ou não? Morte súbita. Morte súbita. Lembra que quando a gente fala de doença ou síndrome coronariana aguda, dentro daquilo que a gente fala de manifestações clínicas da síndrome coronariana aguda, uma das manifestações, ou seja, 30% dos casos, é morte súbita. Você não sente absolutamente nada. Principalmente aqueles pacientes que eu vou dizer para você aqui agora, e que isso inclui o que nós estamos abordando, de diabetes. Então, o paciente diabético, o paciente idoso e a mulher, lembra disso? Não sentem sintomas clínicos típicos de infarto agudo do miocárdio. Então, o primeiro sinal clínico desses pacientes pode ser o quê? A morte. E como é que eu salvo um paciente da morte? Com prevenção, doutor. Você vai falar assim, não, depois que ele morreu não tem mais como fazer prevenção. Como é que eu salvo o paciente da morte? Falando levanta e anda? Só se eu fosse Jesus. Como eu não sou, eu tenho que fazer uma manobra de ressuscitação cardiopulmonar. Certo ou não? Se você não fizer nada, só conversar com ele, ele vai morrer em 10 minutos, 100%. Porque para cada minuto perdido do paciente com morte súbita no chão, 10% de mortalidade. Por isso que eu falo, se o paciente chegar no seu consultório, não vai chegar. Mas pode acontecer no seu consultório também, de morrer, ter um paciente com morte súbita. Mas vamos dizer que você tem um caso de morte súbita na tua frente. Haja rápido em pelo menos 10 minutos. Que a partir desses 10 minutos, se o paciente não voltar, a chance dele estar morto realmente é de 100%. 10 minutos, 1 minuto para cada 1 minuto perdido, 10% de mortalidade, portanto, 10 minutos, 100%. Se você não fizer nada. Se você fizer alguma coisa, essa chance dele aumenta. Pode ser que ele diminui para 100%, em 10 minutos, você vai baixar para 30%. Você simplesmente fizer massagem cardíaca nele. E você fornece alguma oxigenação coronariana e faz esse paciente ter uma chance maior de sobrevida. Se você pegar uma revista Lancet, a revista Lancet, que é uma revista importante, um trabalho importante de morte súbita, você tendo um desfibrilador externo automático na sua mão e rápido atendimento de um paciente de morte súbita, você consegue salvar, de todos os casos atendidos, 88%. É muita gente. 88%. Com o desfibrilador externo. Certo? Por isso que eu tenho um desfibrilador externo automático e ando com ele. Não para me salvar. Para salvar aquele que está perto de mim. Se alguém não souber mexer com aquela máquina, eu vou morrer. Certo ou não? E não precisa saber muito. É só colocar a pá e ligar o botão. Mais nada. Ele faz tudo sozinho. Certo? Vamos para o próximo. Então, do ponto de vista etiológico, primeiro eu queria falar uma coisa importante aí, antes de falar da etiologia. Hipertensão arterial, gente, é assintomática na sua maioria das vezes. Do ponto de vista clínico. Vou falar da clínica um pouquinho na frente. Mas, você pegando um paciente hipertenso, é assim, ó. Doutor, eu vim aqui no consultório porque eu estou com dor de cabeça. Eu acho que eu estou com pressão alta. Isso é verdade em 17% só. A maioria não tem relação. Quer dizer que a dor de cabeça não tem relação com hipertensão? Não, 17% sim. Mas você tem que acreditar pouco nisso. Você tem que acreditar muito pouco nisso. Porque a maioria que chega no seu consultório, simplesmente para fazer um check-up, isso é difícil. Você vê só mulher fazendo check-up, apesar dela morrer menos. Eu acho que é por isso que ela morre menos, porque ela vai no médico. Homem vai empurrado. Pode olhar para o seu pai, né? Olha para o seu pai, ele é um bicho empacado e truculento. Não gosta de ir no médico.
que quer fazer. Homem é assim. Além de ser homem, porque já é um fator de risco. Então, ele deveria ir mais no médico do que a mulher, né? Ao contrário. E aí você vai fazer o check-up no seu doente lá no consultório. O que acontece no consultório? Na hora que você vê a pressão, 20/13, 22. O paciente fica olhando para você. O que foi, doutor? O que foi, doutor? Você não sabe se tem pressão alta? Eu falei, não tive pressão alta. Faz quanto tempo você não tem pressão alta? Faz 10 anos. Então, por isso que você não sabe. Então, quer dizer, 10 anos de pressão alta. Quanto tempo que ele não está assim? E se a gente colocar no fator de risco global lá de 10 anos no follow-up, ele está próximo de morrer, né? Ou se já não está com uma doença grave. Certo ou não? Então, etiologicamente falando, eu vou aumentar aqui, 95% dos casos chamados de hipertensão arterial essencial, que na verdade você não tem uma causa básica, mas dentro daquele conceito inicial, lembrar que essa hipertensão essencial ela é multiplicada por múltiplos fatores de risco do ponto de vista clínico. Então, a característica da hipertensão arterial é múltiplo fatores de risco, levando o paciente à hipertensão. Não é um dado só. E aí, 5% vai, 10% é muito, hipertensão secundária. Aí você palpa uma causa que leva o paciente a ser hipertenso. A hipertensão secundária, ela tem uma característica importante, que ela acontece mais em pacientes jovens, abaixo dos 30 anos. Então, quando chega uma moça, principalmente mulher, que não tem pressão alta na juventude, hipertensa, desconfia de hipertensão arterial secundária. Ou ela tem um rim policístico, ou ela tem uma estenose renal distal, que é frequente em mulher, próximo ao rim, ou ela tem um hiperaldosteronismo primário por doença suprarrenal, ou ela tem um hipertireoidismo, certo? Ou ela tem um tumor de medula de suprarrenal, felcromostoma. Você tem que ir atrás dessas doenças. Porque não é comum um paciente jovem ter hipertensão arterial. Ela entra como hipertensão arterial secundária. Esses pacientes têm que procurar uma causa básica de hipertensão. Ela não se encaixa nos pacientes 95% que nós não sabemos, ou estão dentro de múltiplos fatores de risco. Então, os pacientes que se encaixam aqui nos 95% são aqueles entre os 30 e 50 anos. Lembrando do fato importante, quando eu falo em hipertensão arterial secundária, que é abaixo dos 30, a literatura vai nos dar uma referência também de falar assim, ó, cuidado também com o símbolo dos 50, que pode ser secundário. Então, você tem que procurar também um hipotiroidismo, um hiper no paciente acima de 50, que pode acontecer. Tá? Uma outra causa importante no paciente hipertenso jovem é a coartação da aorta. Aquele estreitamento da aorta depois da subclave esquerda. Tá? Você sai a subclave aqui e tá a aorta descendo aqui, ok? Ela fica estreitada. Você palpa no pulso lá nos pés, o pulso está fininho. Você vem aqui na radial, tá bombando. Aí você vê a pressão aqui em cima, altíssima, lá embaixo, baixíssima. Tá? E aí você desconfia de um paciente com coartação da aorta. E isso aí é muito importante no exame físico. Por isso que o exame físico é importante você fazer durante a avaliação médica. Claro que a história clínica é 75% de diagnóstico. Vocês viram ali que eu não cheguei, praticamente quase não cheguei no exame físico se não fosse pela hipertensão. Para dar diagnóstico do caso disparador ali, não foi? Para saber, inclusive, que ele é um risco baixo, médio ou alto. Se é muito gelado ali, tira ou abre a janela, você sabe. Fique à vontade. Tá? Então, estão entendendo? Aqui está tudo bem aqui, gente? Até aqui eu estou indo bem? Está tranquilo? Porque às vezes tem gente que fala assim, eu não entendi nada que o doutor Marco Aurélio falou. O doutor Marco Aurélio fala, parece que ele está falando lá, ó, inglês ou japonês. Eu estou tentando ser o mais claro possível, tá?
vocês não estiverem entendendo, perguntem. Ok? Senhor, pode repetir Então, esse? fica claro que os pacientes com hipertensão arterial primária ou essencial são entre os 30 e 50 anos. Um dado para nós pensarmos. Isso é para a gente pensar. Depois dos 40 anos de idade, você acrescenta 10%, de 5 a 10% de chance do paciente ser hipertenso. Então, isso quer dizer o quê? Que eu, a partir de 40 anos, eu passo a ser mais hipertenso em função da idade. Então, não tem sempre um paciente acima de 50, você vai procurar hipertensão secundária. Claro, você vai procurar. Mas você tem que lembrar que a idade faz isso. Por quê? Porque a rigidez arterial, pela calcificação das artérias, ela aumenta a sua pressão arterial. Tanto é que a gente faz aquela hoje, chamada velocidade de onda de pulso, através de um aparelhinho que chama VUP, em que você mede a velocidade de onda de pulso da carótida até a femoral. Só que isso é um aparelho muito especial, específico, nós vamos entrar em detalhes. Isso aí é uma coisa nova da medicina. Nós temos que comprar para fazer isso. E é muito caro e, na verdade, muito bom, porém irreal hoje para nós, tá? Irreal. Mas nós temos que lembrar que a rigidez arterial ela acontece a partir dos 40 anos aumentado. Tanto é que a partir dos 60 anos, isso está na nova diretriz. Aliás, se você olhar para a diretriz, a sexta diretriz de hipertensão arterial, ela já falava isso. Eles voltaram atrás. Na verdade, eu sempre achei isso. Então, pacientes acima de 60 anos, 65% de chance de ser hipertenso. Acima de 70, 75%. Então, se chega no seu consultório um paciente dessa idade, você fala, meu, a chance desse paciente ser hipertenso é muito grande. Ok? Então, quanto maior a idade, maior a chance de ser hipertenso. Isso é um fator de risco. Ser idoso é um fator de risco. Muito mais. Quanto mais eu tiver idade, mais rigidez arterial, mais chance de ser hipertenso. Principalmente aquela hipertensão chamada sistólica isolada, que é a pressão arterial sistólica acima de 140 e a diastólica menor que 90. Aí ele vai... Não, então, acontece isso demais, às vezes. Se bem que é mais fácil você chegar no consultório com o paciente de 70 anos com ele hipertenso já do que ele desenvolver a partir dali. Tá? Mas acontece isso muito com o paciente. Fala, doutor, mas eu tinha pressão 12/8 até ontem e hoje eu estou com idade, rigidez arterial. Talvez por uma descompensação, vamos dizer, um estresse qualquer que ele passou, uma adrenalina, aquilo desenvolveu e ele passa a não ser mais um paciente normotenso. Tá? Muito provavelmente, se você fizer uma velocidade de onda de pulso nele, você vai ver rigidez arterial. Então, isso aqui a gente já falou, que ela tem uma ação independente, vocês vão ver aqui, em relação a AVC, infarto, doença arterial periférica, doença cardíaca. A gente fala aqui, a gente interna muito mais pacientes com doença cardíaca em função de hipertensão arterial. E, reparem bem, os pacientes que chegam no hospital, aí existe uma inversão. Quando é mulher acima de 60 anos, elas morrem muito mais com acidente vascular cerebral do que o homem a partir dos 60 anos de idade. Então, mulher morre muito por AVC depois dos 60, sendo hipertensas. Elas morrem pouco de infarto, mas elas morrem muito de AVC. Tá? A mulher de cima de 60, cuidado com derrame. A gente fala derrame que é o que eles falam, doutor, vou derramar. Eles não falam, não sabem o que é AVC, tá certo? Ah, você vai ter um AVC. Que é, doutor? Um derrame. Ah, tá. Certo? Vou botar aqui. A associação, ela é independente. Independente. Do ponto de vista de risco. Estou falando, não é dependente, né? Está falando dependência, né? É independente para cada risco.
Você tem uma associação. Estou mostrando aqui agora. Lembra que eu falei para você que 69% dos pacientes que têm infarto têm hipertensão? Olha essa tabela aqui, o impacto médico na hipertensão. Está vendo? Olha o paciente com um acidente vascular cerebral, olha o impacto. Então, ela tem uma situação independente para cada tipo de doença. Tá? Por isso que está lá. Ação independente para cada tipo de doença. Olha a insuficiência cardíaca. Eu falei para vocês que interna muito insuficiência cardíaca pacientes com hipertensão arterial. Tá? E veja que ela é mais responsável pelas doenças do acidente vascular cerebral ou encefálico, está aqui o AVE, principalmente em mulheres acima de 60 anos. E aí, prevalência de hipertensão? É chato falar disso, mas é muito prevalente. Então, se você pegar aí o paciente com os hipertensos no nosso Brasil, é isso aqui que vocês estão vendo, ó. É 36, vamos por 40 milhões de pacientes hipertensos. E se a hora que vocês vão ver o índice de conhecimento, até que eles conhecem, que sabem que são mesmo. Mas os controlados dos pacientes hipertensos é apenas 10%. O paciente toma remédio hoje, amanhã não toma, porque a pressão dele ficou boa. Conversa de consultório, vai. É assim. Eles acham que toma remédio cura. E para você botar na cabeça dele que remédio controla, é difícil. Remédio não cura, remédio controla. Medicação. A partir do momento que você ficou hipertenso, você não vai ser mais um hipertenso curado, vai ser um hipertenso controlado. Ah, sim, eu vou viver como um paciente normotenso. Ou eu vou ter um impacto de um paciente normotenso. Vou viver como ele até 100 anos. Vai, mas se você tomar medicação. Porque se você não fizer isso, você vai desenvolver uma placa e vai morrer antes. Certo ou não? Então, é isso que tem que ser colocado com o seu paciente, ser duro com ele. E mesmo sendo duro com ele, doutor, minha pressão está muito baixa. O que acontece? Chega no calor, tem vasodilatação, né? Qual mulher que não sente tontura? Principalmente as mais jovens no período do calor, em lugar abafado. Muitas delas. E aí chega no paciente, o paciente que é hipertenso, toma medicação, ele já estava lá, na época do frio, estava controladinho, chega no calor, baixa para 110, aí começa a ter tontura. Ah, doutor, ficou muito baixo. Eu resolvi abandonar sozinho. Ele não procura você. Ele resolve fazer sozinho, é o doutor. Ele é doutor. Aí tem um pico de pressão, o que acontece com ele? Infarto, acidente vascular cerebral. Quantas vezes chegou no meu consultório paciente AVCzado porque fez isso? Chorando. Só conseguia chorar, porque não me via nem um fio de cabelo. Eu ficava olhando para ele, falava, o que eu vou falar? Eu avisei. Certo? Você vai chegar no ponto. Se você não tomar direito, se você fizer arte, você vai ter problema. Tem que tratar que nem criança. Não adianta. Faz tudo igual. Certo? Mas é difícil, é complicado. Vamos lá, vamos em frente, sem essa tabelinha aqui. Olha lá, o índice de conhecimento, ó, 77%, mal o índice de controle. 10%, tá chegando a isso aqui é um sonho, né? Então, na verdade, é isso aqui mesmo, 10%. Então, tem muito conhecimento e pouco controle. Eu sei que eu sou hipertenso, mas não tem controle. Se você fala para tomar medicação 2 vezes por dia, então aí acabou. Aí você não vai ter seu paciente. É uma vez por dia, de manhã, no café da manhã. Você fala assim, você vai tomar café que nem você... Meu amigo, você não come arroz e feijão todo dia? Como? Se você não comer, você morre? Você fica com fome, doutor. É a mesma coisa, é o medicamento. Se você não tomar, você vai ficar com fome, você vai morrer de fome. Se você não comer arroz e feijão. Se você não tomar, você vai morrer por falta desse medicamento. Você não acredita. Você acha que eu estou de brincadeira. Até que acontece. Tá? Vai acontecer com vocês também. Aqui a modificação da 8ª diretriz
O que eles falavam sobre pré-hipertensão? Pré-hipertensão, na diretriz anterior, era de 121 milímetros de mercúrio até 139 milímetros de mercúrio. O que nós estamos falando hoje? Que a pressão arterial sistólica de 130 por 139, né? E 85 de diastólico por 89, agora sim é para hipertensão. Então, nós falávamos que 81 milímetros de mercúrio a 89, a gente chamava isso de pré-hipertensão. A pressão arterial ótima é abaixo de 120 por 80. Ótima. A pressão arterial normal é abaixo de 130 por 80. A pressão arterial ótima é abaixo de 120 por 80. A pressão arterial normal é abaixo de 130 por 80. A pré-hipertensão é isso aqui. Tá? E tem relação com as doenças cardiovasculares. Um aumento da doença cardiovascular. Um paciente pré-hipertenso tem muita maior chance de desenvolver uma doença cardiovascular do que um paciente que tem hipertensão normal, claro. O que se chama a atenção nos pacientes que eram pré-hipertensores ditos normais é que se você pegar um paciente no seu consultório que tem uma pressão acima de 120 por 80, você vai acompanhar ele anualmente no seu consultório. Certo? Você acompanha ele. Se você tem um pré-hipertenso, você vai acompanhar ele bianualmente. Anualmente pré-hipertenso. E bianualmente o paciente com 120 por 80. Acima de 120 por 80. Certo? 122, 123. A cada 2 anos você faz uma visitinha no consultório. Pré-hipertenso, todo ano. Hipertenso, a cada 4 meses. No máximo 6. Ao paciente hipertenso controlado, você já dá medicação para ele, faz mudança de estilo de vida, hábito alimentar, ele vai para você no seu consultório depois de 3 anos. Fiquei bom, doutor. Aí você chega, vai ver a pressãozinha dele, 18 por 12. Bonito. Eu não falei para você vir aqui 4 meses? Ah, doutor, mas fiquei bom. É assim, gente. Vocês vão lidar com esse tipo de coisa. Entendeu? Não vão seguir. É raro você ver o paciente dar, ó. Aí o doutor falou para eu vir em 4 meses. Eu, nossa, é verdade que você veio. Parabéns. Tá? Então, essa é a verdade, né? Não vou ficar entrando em detalhes aqui. Sim? Nós temos que lembrar o seguinte, é uma pergunta interessante. A pressão arterial, ela se dá no cajado aórtico. Ela não é dentro do coração, certo? Então, você vai ter pressão arterial sistólica a partir do movimento cardíaco. Ok? Então, quando você faz sístole, ou a força de contração do ventrículo esquerdo, aquele sangue passa pela aorta, pela válvula aórtica, que a válvula aórtica se abre, e vai encher todo aquela região aórtica que está com o sangue estagnado, parado no momento, né? Porque você está na contração isovolumétrica, segunda fase do ciclo cardíaco. Na terceira fase do ciclo cardíaco, você tem a contração muscular. Abre-se a válvula, então a pressão sobe subitamente em função da ejeção ventricular, ok? Não. Então, você tem uma pressão sistólica, que se dá na contração ventricular, lá no cajado aórtico. Beleza? A gente chama dessa pressão sistólica normal, que é a pressão máxima durante a ejeção ventricular, de 130. Beleza? Por que não pode, uma não acompanha a outra? Não tem como, porque quando você relaxa o coração, que é a período diastólico, primeira fase do ciclo cardíaco, fase diastólica ventricular, que o ventrículo está relaxado, a pressão na aorta vai ser menor, claro. Porque eu não estou tendo
o sangue não está sendo empurrado, está voltando para dentro do coração, mas ele já tem uma barreira chamada válvula aórtica que barra aquele sangue. Nessa barreira faz com que eu tenha aí a pressão diastólica. Quando o sangue volta para a válvula aórtica para fechar ela, você tem a pressão no cajado diastólico pelo relaxamento ventricular. Por isso que tem a disparidade. Não tem como dar igual. Ah, não, é isso aí. Na verdade, você não tem uma razão para isso, né? Poderia se falar da própria rigidez das placas, mas não dá para você ter. O que você sabe, na verdade, é que a partir do momento que você tem mais processo aterosclerótico, mais rigidez arterial. E aí a pressão sistólica, ela dispara muito mais na frente do que na pressão diastólica. Tanto é que o idoso, ele tem pressão arterial diastólica normal e a sistólica disparado lá em cima, por causa da rigidez arterial. Então, você pode ter uma razão em função do processo aterosclerótico. E talvez uma razão para o paciente mais jovem, que a gente chama de hipertensão arterial diastólica isolada, dá muito no jovem, por dificuldade de relaxamento ventricular. Que é a pressão diastólica dele fica acima de 90 e a sistólica abaixo de 40. Isso tem muito dentro do consultório. O coração dele não relaxa muito. Beleza? Então, claro, gente, vocês vão ter... desculpa. Vocês vão ter, para fazer a avaliação dos pacientes consultórios, né, você vai ter que fazer história clínica, identificação, né? Texturação, antecedentes mortos pessoais, antecedentes, história da morte fetal, antecedentes mortos pessoais, familiares, hábitos de vida e tudo mais. Isso aí dá 75% de chance de você fazer o diagnóstico. Quando você entra no exame físico, você tem mais 10%. Quando você entra no exame complementar, aí você tem mais 5%, 10% no máximo de complemento para poder fazer o diagnóstico. Mas até o exame físico você já sabe que você tem na mão. Na maioria das vezes. Isso em todos os casos. Você passar do HMA sem diagnóstico, você já está perdido. Você já está perdido. Por isso o HMA é muito importante para identificar. Então, claro, que eu vou precisar de fazer a avaliação desse paciente a partir da história. E claro que eu vou precisar de ver a pressão arterial do paciente. Certo? Como é que eu vejo a pressão arterial do meu paciente? Aqui, ó, que eu falei para vocês, né? Tabelinha de o que é normal, o que é pré-hipertensão, estágio 1 de hipertensão. Então, vocês vão ter essa tabelinha aí, diapositiva, assim como na estratificação de risco, ela vai estar aparecendo. Então, tem que decorar, porque não tem outro jeito. Tem que decorar. Então, qual que é o objetivo da avaliação clínica laboratorial? São esses aí, ó. Confirmar o diagnóstico por medida da pressão arterial, identificar os fatores de risco, como eu disse, que nós vimos lá no caso clínico do paciente. Foi ou não foi? Nós vimos que aquele paciente tem 3 fatores de risco. Pesquisa de lesões de órgão-alvo, que eu acho que para vocês agora é difícil, mas vocês vão pesquisar quanto mais sabedor de situações de órgão-alvo, por exemplo, uma velocidade de onda de pulso, quando você medir lá, que tem rigidez arterial, uma lesão de órgão-alvo, né? Quando você vê um índice Sokolov lá, de hipertensão arterial, quando o R está fazendo a aproximação do R com S acima de 35 milímetros de mercúrio, o paciente tem hipertrofia de ventrículo esquerdo, e assim por diante. Até chegar na estratificação de risco global, que eu acho mais fácil. Que é onde, através da estratificação de risco global, é que você vai conseguir falar se o paciente é risco baixo, moderado ou alto, e vai conseguir, além disso, traçar uma meta de pressão para ele. Nós vamos trabalhar isso na tabela, que é o mais interessante, que é o mais importante. Tá? Claro, eu vou falar aqui com
como é que vocês fazem a medida de pressão arterial no consultório. Vocês podem achar que vocês sabem fazer, mas às vezes vocês não sabem. Já fala, medir pressão arterial é facinho, doutor. É só botar o bracelete no braço do paciente e verificar, claro. Quer saber se você está fazendo direito. Se é isso mesmo. Tá? Então, veja bem. Você vai lá para o exame físico, você vai fazer a medição do braço do paciente. Você vê num braço só? Não. Você vê nos dois braços. E por que você vê nos dois braços? Porque pode ser que um braço seja uma pressão maior que no outro braço. Se eu tiver, por exemplo, uma pressão sistólica de 140 num braço e uma pressão sistólica de 120 no outro, abre a tensão. Chama atenção. Por quê? Não é só porque o outro braço é hipertenso, mas pode ser que ele tenha uma obstrução de artéria subclávia. Leva à suspeita de obstrução arterial subclávia. Do lado esquerdo, por exemplo. 140 aqui, 120 aqui. Mas que diferença é essa? Certo? Você tem uma diferença abaixo de 20, certo? Abaixo de 15. Hoje a diretriz fala abaixo de 15 milímetros de mercúrio entre uma pressão do braço para o outro. E aí você começa a desconfiar de doença obstrutiva arterial. Tá? Peso, altura e IMC. Por quê? Porque através do peso nós sabemos que o peso aumenta a chance do paciente ser hipertenso. Por quê? Índice de massa corpórea, sendo obeso, grau 1, 2 ou 3, ou mórbido maior. A cintura abdominal. Isso aqui tem relação direta com mortalidade. Quanto maior a sua barriguinha, maior a chance de você morrer. A cada 5 centímetros de maior da cintura abdominal, o que é a segunda diretriz brasileira de hipertensão arterial? Cintura abdominal na mulher é de 88, no homem é de 102, não é isso? 88 centímetros na mulher e 102 no homem, certo ou não? Fazer a fita métrica entre o trocânter e a última costela. Você faz aqui, passa a fita métrica no umbigo do paciente, lá por trás, passa a fita métrica e vê a cinturinha abdominal. Se você tiver maior que 88, mulher, você tem uma cintura abdominal aumentada, portanto, você tem chance maior de mortalidade. E para cada 5 centímetros acima do normal, 10% de mortalidade a mais, simplesmente pela medida da cintura abdominal. Então, veja, você vai pesquisar tudo isso, sinais de lesão de órgão-alvo, déficit motor, tal, etc. e tal. Não vou entrar em detalhe, é muita coisa. Depois vocês veem. Oi? Não entendi. 102 para homem. Para homem. Se você pegar a International Diabetes Federation, que é a Federação Internacional de Diabetes, ela vai mostrar diferentes cinturas abdominais para diferentes países, porque nós somos diferentes. Tá? Então, na Europa é um, Estados Unidos é outro, o Brasil é essa medida que nós estamos falando. Se vocês tiverem interesse, procura a IDF, dá uma olhadinha, e vocês vão ver as cinturas abdominais para diferentes países. Então, se você for trabalhar na Europa, você tem que trabalhar com outros tipos de cintura. Tá? Exame de rotina para o seu paciente. Isso aqui, aí você olha aqui assim, doutor, o que é esse negócio aqui? Grau 1, GRNE, grau de recomendação, NE, nível de evidência. O que quer dizer? Grau 1 de recomendação, nível de evidência C. O que quer dizer isso, doutor? Quer dizer que esse paciente, mais de 70% dos especialistas, eles aprovam e recomendam o uso dessa rotina. E o nível de evidência é C porque são especialistas que viram. Ah, mas o nível de evidência C é menor que o nível de evidência A? Claro que é. Porque o nível de evidência A, nós estamos trabalhando com um trabalho multicêntrico, com meta-análise robusta, feitos em vários países. Certo ou não? Randomizado. Quando eu olho para o nível de evidência B, eu estou falando que eu estou vendo só apenas um trabalhinho só. Mas é um trabalho ainda.
Pode ser randomizado ou duplo cego, depende. E quando eu faço nível de TCC, eu estou falando que eu estou o especialista que está observando. Agora, o grau de recomendação é importantíssimo, porque o grau de recomendação é nível 1, ou seja, a maioria dos especialistas, não estou dizendo maioria de 50%, estou dizendo maioria de 70% aprovam isso, como realmente importante para avaliação de rotina em um paciente hipertenso. Então, essa aqui, potássio, pediu potássio, a glicemia de jejum, o ritmo de filtração glomerular do paciente, né? Tem esse cálculo aqui que você pode obter aqui, ó, www.nefrocalco.net ou pela aquelas cálculo de provavelmente você falaria que é Coracox, né? que é o cálculo de ritmo de filtração glomerular. Tá? Creatinina plasmática, se está aumentado ou não, nível de triglicérides e colesterol, que tem um valor normal, colesterol aqui de 190, HDL para mulher acima de 46, para homem acima de 40, triglicérides 150, menor de 150. Ácido plasmático para mulher é de 6, para homem é de 7, e o eletrocardiograma de convencional. Ok? Então, isso é o básico. Uma rotina de paciente que chega no seu consultório hipertenso. É a rotina. Aí vem a estratificação de risco. Aqui que nós vamos começar a trabalhar. Veja, vou dar dica para vocês que pode ser uma dica para a vida de vocês. Né? Porque é através daqui que nós vamos desenvolver aqui o nosso diagnóstico desse paciente de baixo, alto, médio ou alto risco. E é a partir daqui que eu vou traçar uma meta de pressão para ele. Certo? Veja que aqui, ó, na posição vertical, nós temos aqui os fatores de risco. Na horizontal, nós temos o grau de hipertensão. Se você pegar, veja aqui, a presença de apenas diabetes como fator de risco, qual que é o grau de risco do paciente? Independente da pressão, hein? Qual que é o grau de risco? Alto. O que quer dizer isso? Que ele tem uma chance de, em 10 anos, desenvolver mais de 20% de chance, em 10 anos, de desenvolver uma doença, doença cardiovascular fatal ou não fatal. AVC, infarto. Tá? Então, se esse risco quer dizer isso, eu tenho que trabalhar com uma pressão arterial mais baixa, porque ele é risco alto. No caso aqui, seria menor que 130 por 80. Eu vou falando para vocês ir gravando, tá? Mas depois vai ter a tabela, nós vamos chegar lá, aí vocês vão conseguir já saber qual a importância. Repare aqui. Então, nós vimos fator de risco isolado, né? Diabetes. Sendo apenas diabético. Tá? Veja, se eu sou um paciente pré-hipertenso e eu não tenho fator de risco, eu tenho risco adicional. Beleza. Lembra que esse paciente tem que ser acompanhado aí todo ano no seu consultório? Então, o que você vai fazer com esse paciente aqui? O que você vai falar para ele? Ele é pré-hipertenso? Vai caminhar, né? O senhor vai comer com um pouquinho de sal, porque o sódio ele aumenta o nível de hipertensão arterial. Se você usa o sódio, você aumenta em cerca de 8 milímetros de mercúrio a pressão sistólica e 4 diastólica, pelo fato de você comer mais sódio. O que é mais sódio, doutor? 5 gramas de sal de cozinha ou 2 gramas de sódio. É a mesma coisa. Quanto que ingere a população brasileira? 9 gramas de sódio por dia. 9 gramas de sódio por dia. No mínimo. Na verdade, consome mais. Tá? Então, você vai falar para ele,
você não tomar cuidado, você vai ser um cara, você vai ser um cara hipertenso aí, você vai ter que mudar o estilo de vida, você vai ter que fazer atividade física de 150 minutos por semana, né? Disse agora que o último trabalho que saiu, que a atividade física intensa de 75 minutos, 2 vezes na semana, diminui a mortalidade, chega de 30%, 30% atividade física. As doenças cardiovasculares. Se você fizer moderado durante 5 semanas, 35%. Quer dizer, se eu fizer 2 vezes por semana, intensamente, vai fazer uma natação, né? Vai jogar um futebol, sei lá, vai fazer um tênis, alta intensidade. Vai fazer uma corrida, alta intensidade. Diminui a mortalidade 2 vezes por semana. Trabalha agora. O último trabalho saiu na revista JAMA. Tá? É importante a gente saber disso. E saber que o paciente pode fazer atividade moderada de 30 minutos por semana, 150 minutos, e ter uma redução de mortalidade também com a atividade. O problema é ficar em casa sem fazer nada. Esse é o problema. Tomando 4 cervejinhas por dia, né? Porque o álcool, nós sabemos que, independente da dose, você toma pouquinho álcool, 1 lata por dia, todo dia, a chance de você ficar hipertenso é igual a um paciente que toma de final de semana um monte de lata de cerveja. Ou uma lata aqui que ninguém toma mais, né? Então, de vidro mesmo. Certo? Então, bebida alcoólica aumenta a chance. Ah, tem dose tal, que você pode tomar, não vou entrar no detalhe. Existe a dose de álcool, o paciente bebedor de álcool, você tem que orientar ele. O cara, se você não orientar ele, vai continuar tomando 1 litro de pinga por dia. Tá? O cara chega lá, quer beber, quer alcoólatra, você tem que orientar. Você faz isso, você vai morrer. Pronto. Se você não morrer de hipertensão e AVC, você vai morrer de cirrose. Não sei se você conhece alguém que gosta de tomar vinho todo dia, 1 litro, 2 litros. Eu conheço. Gente nossa. Né? A teguinha lá embaixo não aguenta. Certo? Então, veja aqui. Eu olhei como dado isolado o fator de risco. Então, sem alteração de hipertensão. Risco alto. Só do fato do paciente ser hipertenso. Ou só do fato do paciente ser diabético. Outro dado importante. Olha para esse aqui. Eu não tenho fator de risco. Não tenho. Mas eu sou um hipertenso já estágio 3. O que é estágio 3? O paciente ele tem pressão arterial sistólica igual ou maior que 180 de sistólica ou igual ou maior a 110 de diastólica. Veja, eu não tenho nenhum fator de mal, eu já sou risco alto. Então, os dois extremos. Os dois extremos. Um fator de risco só, ser o quê? Do ponto de vista de fator de risco, diabético. E o outro, do ponto de vista da hipertensão, uma pressão arterial sistólica muito alta. Também é risco alto. Certo? E aí a abordagem para esses pacientes é diferente. O que eu posso dizer para vocês? Por exemplo, um paciente estágio 2. Se eu tiver um fator de risco, ser homem ou apenas ser dislipidêmico, eu já sou risco alto. Então, quer dizer o quê? Que se você olhar aquele paciente vamos linkar isso aqui agora com aquele pacientinho lá nosso, do caso disparador. Lá ele tem 3 fatores de risco, né? Então, lá ele já é risco alto mesmo. Beleza? Ele tem 3 ou mais fatores de risco. Ele é obeso também. Quase um obeso, vai. Mas se eu tiver uma pressão igual a dele, no caso, e apenas um fator de risco, eu já seria risco alto. Aquele paciente lá, ele já é risco alto por ser, sabe, já ter 3 fatores de risco. Mas ele aqui, ele se encaixa muito bem como risco alto, se tivesse apenas o fato de ser homem. Mas ele é homem, epidêmico, tabagista e obeso. Não é? Então, que esse paciente, estágio 2, com risco alto, a meta pressórica dele vai ser igual à meta pressórica de um paciente com risco alto com diabetes. Aqui, ó. Qual que é a meta? Menor que
Qual que é a meta pessoal que você tem que atingir? Levar o paciente a ter uma pressão menor de 130/80. Beleza? Todo paciente com risco alto, a minha meta pressórica, ela tem que ser menor que 130/80. Põe isso na cabeça de vocês. Se você classificar o seu paciente, ele tem risco alto, a sua meta pressórica tem que ser menor que 130/80. Mas, doutor, o meu paciente está com 120/80, eu alcancei a meta? Beleza, alcançou a meta. Mas vamos dizer que numa prova aí, eu pergunto para vocês, qual é a meta que você deve atingir num paciente com risco alto cardiovascular? Qual a resposta você vai me dar? Menor que? Fala alto, gente. Menor que? 130/80. Pode ser que eu coloque lá na prova assim, ó, menor que 120/80. Mas isso não vai ser porque agora nós vamos escrever, né? Então vocês vão escrever, certo? Então vocês vão colocar certinho, beleza? Não tem como eu fazer pegadinha, né? Eu não faço pegadinha, né? Menor que 120/80, igual a 130/80. E não tem, Rafael, ó, todas as vezes eu falo isso, tem um que não coloca menor que 120, coloca igual a 130/80, ele erra. Ou menor que 120/80, ele erra. Claro, menor que 120/80 é ótima pressão, né? Mas não era isso que eu queria que você me desse a resposta. Eu queria que você falasse que é menor que 120/80, porque é o objetivo. Tá? Mas eu quero levar vocês com uma tabela que vai ser muito esclarecedora. E por que que isso acontece, eu vou explicar. Tá? Talvez a gente esteja chegando no final dessa apresentação, depois eu só vou mostrar as etapas de como a gente tem que medir pressão arterial, etc., essas coisas aí. Tá, gente? Ó, tabela de risco, fator de risco cardiovascular, isso aí que vocês vão ter na tabelinha. Então, decorem, né? Veja lá. Sexo masculino, que eu falei para vocês, é um fator de risco. A idade, né? Apenas a idade. No homem acima de 55, mulher 65. Veja que o homem acima de 55 já é fator de risco. Doença cardiovascular precoce em homens abaixo de 55, mulher. Quando, na sua história clínica, você fala assim, pergunta para a sua paciente, ela já fala, inclusive, ela já chega falando, assim, doutor, ou ele, eu falo ela porque é muito ela do que ele no consultório, né? Doutor, eu estou vindo aqui porque perdi 2 irmãos com 44. O que aconteceu? Morreu. Morreu, doutor. Morte súbita. Aliás, foi um 42 e o outro 44. E minha família tudo tem isso aí. Eu falei, opa, você é um caso selecionado. Vem aqui perto de mim. Vou tratar ela diferente. Eu tenho que baixar as metas dela todas, né? Eu tenho que ver como é que está esse colesterol, tenho que ver como é que está a glicemia. Ela vai ter que fazer muito exercício, porque se ela quiser viver mais que esses irmãos, nós vamos ter que trabalhar diferente com esse tipo de paciente. Porque ela tem uma carga hereditária fortíssima, tá? Então, importante isso. Tá, então, olha bem, esses fatores de risco cardiovascular na avaliação de risco do paciente, adicional de hipertensão, tá? Para chamar a atenção mesmo. Decorem. As doenças cardiovasculares renal estabelecidas, está aqui AVC, hemorragia, ataque isquêmico, as anginas, os infartos e tal. A doença renal crônica em estágio 4, né, menor que 30 ml por minuto por 1,73 metros quadrados de superfície corpórea. Aqui também já conta como doença cardiovascular estabelecida. E se você tiver um desses aqui na sua tabela, você já incorre a um alto risco, certo? Vocês viram lá na tabelinha de cima, né? Vocês lembram. Ó, lesão de órgão-alvo, doença cardiovascular, doença renal crônica baixa, ou estágio 4, né? Que no caso estágio 4, já incorre alto risco. Beleza? Leva a nossa meta para baixo, 130/80. Isso aqui eu não vou exigir de vocês. Lembra que eu falei da velocidade de pulso, né? O índice tornozelo braquial, isso a gente já faz hoje mais frequentemente. O que é o índice tornozelo braquial?
medida da pressão arterial do braço direito, por exemplo, e da perna direita. Se for igualzinho, 0,9, beleza. Se for menor que isso, tem um grau de obstrução, então ele tem uma lesão de órgão-alvo, tem que curar aí doença obstrutiva arterial periférica. Tá? Aqui essa tabela. Isso aqui nos vai dar uma... Porque tem um negócio importante que eu quero que vocês entendam. Praticamente a aula está concluída, mas eu quero colocar uma coisa aqui nessa tabela que vai fazer vocês pensarem. Repara que quando a gente disse, olha lá, o paciente, apresenta aí para mim. O paciente tem diabetes. Lembra na tabela? Diabetes? Fator de risco, né? Se ele é diabético, qual é o fator de risco dele? Qual o risco dele? Desculpa. Vai lá. Está dizendo, ó, a pergunta que eu faço, você é diabético? Aí ele diz, sim. Risco? Ó, bonito, né? Aí você fala, você é diabético? Não. Aí você vai ver aqui as outras coisas. Você tem. Tá certo? Ah, não, a história ele tem doença, acidente vascular, tem doença arterial periférica. Se tiver, aí vai para a escola. Veja, número de fatores de risco associados. Se tiver 2 fatores de risco, que não seja diabético, ele é risco alto? Não, ele não é risco alto. Tá? Então, você vem aqui olhar na pressão arterial do paciente, lembra lá na tabela? Né? Se você só for um paciente com 130 por 39, 85 por 39, pré-hipertenso, sem nenhum risco adicional, beleza. Quer dizer, você não tem fator de risco nenhum associado, mas se você tiver um fator de risco ou 2 fatores de risco com a mesma pressão arterial que essa aqui, ó, ele passa a ser um risco baixo. Mas eu não estou falando de diabetes. Se ele fosse diabético, seria o quê? Risco alto. Estou excluindo o diabetes daqui, tá? E quando eu pego esse mesmo paciente, por exemplo, aqui, que é hipertenso, estágio 1, que é esse caso aqui, estágio 1, tá? E que tem um ou dois fatores de risco, nós estamos levando esse paciente ao risco moderado. Mas se ele for um estágio 2, com um ou dois fatores de risco, nós vamos ter um risco alto. Beleza, até aqui tudo certo, tudo beleza. Dentro disso que nós falamos aqui, qual seria a meta pressórica para o paciente atingir? Sendo risco alto? Hã? Sendo risco alto, qual que é a meta? Menor que... Pode falar. 130 por 80. Beleza. Tirando isso para cima, se o paciente tiver risco moderado ou baixo, a minha meta pressórica é menor que 140 por 90. Se ele não for risco alto, a minha meta pressórica tem que ser menor que 140 por 90. Agora vem uma pegada. Agora vem uma coisa que vocês não... Uma informação nova para vocês. Vocês vão, doutor, para mim está fechado, eu já sei como é que é, não vem me complicar a cabeça. Eu vou. Porque a única exceção é uma exceção, mas tem que ser feito. Quando você tiver uma pressão arterial sistólica ou diastólica, repare o que eu estou falando, sistólica ou diastólica, não precisa ter as duas. Pode ser que eu tenha uma pressão arterial diastólica de 110 e uma pressão sistólica de 140. Qual que é o estágio da minha pressão? É 1, 2 ou 3? Vou fazer a pergunta de novo. Se eu tiver uma pressão sistólica de 140 e uma pressão diastólica de 110, qual que é o estágio da pressão? 1, 2 ou 3? Fala. 3. Porque ela é maior que 109. Então, pressões igual a 110 diastólica ou maior que isso,
nós temos um paciente com estágio 3. Vou fazer o contrário. Vou falar o contrário. Se eu tiver uma pressão de 181 de sistólica e uma pressão diastólica de 70, qual é o estágio da minha pressão? 181 de sistólica, com 70 de diastólica, qual é o estágio da minha pressão? Fala alto. Vai de novo. Pode falar, você falou aí. 3. 3. Qual? Agora que não. Qual que é a meta? Aí que muda. Doutor, paciente estágio 3 de pressão arterial não é risco alto? Aqui, ó. Ah, meu Deus. Não é risco alto? É ou não é? É ou não é? É. Mas você não diz para nós que todo paciente risco alto, a nossa meta é quanto? Menor que 130/80? Verdade, eu disse isso para vocês. Com uma exceção. Quando a pressão arterial sistólica ou diastólica for maior que 180 ou por 110, ou diastólica 110, a sua pressão arterial como meta também vai ser menor que 140/90. Doutor, por quê? Porque se eu tenho pressões arteriais muito altas, eu não posso trazer essa pressão para meta muito baixa, porque eu posso levar o paciente à isquemia. Essa é a explicação. Posso. Todos os pacientes que tiverem pressão arterial sistólica acima de 180 ou diastólica acima de 110 são considerados pacientes de alto risco. Porém, a meta pressórica desses pacientes vai ser menor que 140/90. Apenas nesses casos. Por quê, doutor? Porque esses pacientes não podem atingir metas muito baixas para não desenvolver isquemia. Em função da alta pressão crônica que eles já estão. Ok? Ponto final. É a única exceção. Aí você vai na tabela. Vai aqui, olha lá. Metas atingidas em conformidade com as características individuais. Então, estágio 1, 2, com risco cardiovascular baixo ou moderado, ou hipertensão, estágio 3, qual que é a meta? Menor que 140/90. Classe 1, nível de evidência A. Quer dizer o quê? O paciente foi... Isso é recomendado para a maioria dos especialistas e o nível de evidência A é um cêntrico randomizado em vários países. Hipertensão estágio 1 ou 2. Mas o risco cardiovascular do paciente é alto. Qual que é a meta? Risco alto. Risco alto, com pressões menor que 180/110, risco alto com pressões menor que 180/110, nós temos a meta de quanto? Menor que 130/80. Certo? Então, o paciente é diabético com pressão boa, menor que 130/80. Paciente 140/90 com 2 fatores de risco, não sendo diabético, menor que 130/80. Certo? Aliás, desculpa. Estágio 2, com 2 fatores de risco, risco alto, menor que 130/80. Estágio 1, estágio 2, que não configure risco alto e que sejam pressões arteriais nível estágio 3, acima de 180/110, aí a meta é menor que 140/90, como está disposto aqui na tabela. Tá? Beleza. Então, só queria mostrar aqui, tá? Já estamos passando do horário. Tem uma tabelinha aqui de como você explicar o paciente para medir a pressão arterial.
Então, eu vou deixar esses slides dispostos para vocês lá. Tá bom? Então, o paciente vai chegar no consultório, tem que ficar relaxado lá 5 minutos. Você tem que, para você verificar a pressão desse paciente, tem que ser pelo menos 2 vezes, em duas visitas no mínimo. O certo é ser 3 visitas no seu consultório para você dar diagnóstico. Tá? Você vai verificar a pressão arterial desse paciente sentado, na primeira visita, sentado, em pé e deitado, na primeira visita. E vai obter a pressão arterial média desse paciente a partir das 3 medidas que você fizer. Tá? O manguito, o bracelete tem que estar bem justo nessa região do braço. Tem que ocupar 80% do braço e 40% da bolsa de borracha. Não pode ficar aquele manguito solto, o bracelete solto. Tem que ser justinho, 3 centímetros acima da fossa antecubital. Vai ter que palpar o pulso periférico dele para sentir quando você estiver inflando. Você não vai inflar a perinha pressurizada, você não vai inflar devagarzinho, né? Como diz, devagarzinho. Infla mais rapidamente, 4 milímetros por segundo, e desinfla em 2, 3 milímetros de mercúrio por segundo. Tem gente que infla rápido, vai a 220, né? E depois desinfla bem devagarzinho. Aí o braço do paciente cai, isquemia. Já fica estressado porque está apertado o braço do paciente. Então tem que fazer com técnica adequada. Tá? Sentar com as costinhas encostadas, os pezinhos, 2 pés no chão. A mulherada cruza as pernas, descruza as pernas, vou ver a pressão. Tá? Então, o braço na linha do quarto espaço intercostal direito ou esquerdo. Tá? Nessa posição assim, bem relaxado, com as mãos para cima. Então, isso seria. E toda vez que você for medir a pressão, fala para o paciente não falar. Porque se ele falar, você vai interferir na pressão arterial. Tá? Então, não pode fazer exercício, não pode fumar, tomar café. Pelo menos aí 60 minutos antes de você fazer lá a verificação da pressão. Então, no primeiro dia da verificação da pressão, você só vai orientar o paciente. No segundo dia já é bem legal, porque vai estar de bexiga vazia, vai ter ficado lá os seus 5, 10 minutinhos sem fumar, né? Vai estar em repouso, aí sim você vai conseguir fazer uma boa verificação de pressão e obter a pressão arterial média. Então, repare que aqui nós temos todas as condições de vocês fazerem a avaliação. Essa coisa de você esperar 1 a 2 minutos hoje não se faz mais, não precisa desse relaxamento. Você faz se quiser. Você pode muito bem ver na sequência a pressão arterial do paciente. Tá bom? Anota os valores dos membros que você viu, a pressão arterial. E a pressão arterial que for, por exemplo, pressão arterial no braço esquerdo é maior que a direita, você vai anotar lá no seu prontuário pressão arterial do braço esquerdo do paciente seu. Porque na outra vez, na terceira ou quarta vez que ele chegar no seu consultório, sabe qual é o braço hipertenso. Qual é o braço hipertenso? Você vai sempre naquele braço. Então, deixa no seu prontuário anotado. Tá? Basicamente é isso, gente. Beleza? Então, leiam. Eu vou deixar à disposição esses slides. Está gravada essa aula. Vou puxar para o YouTube e depois vou jogar para vocês. Tá? Aí vocês assistem todas essas peripécias que eu fiz aqui. Tá bom? Fiquem com Deus e até a próxima, moçada. Alguma dúvida aí, a turma de casa? Eu vou sair e vou entrar de novo, tá? Quem entrou agora para a aula de 9h30, sai para entrar de novo, porque eu vou sair da aula. Ok?